versículo de número 18, ele fala assim, ó: vinde então e ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ele diz ainda mais: ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Versículo 19. As pessoas gostam, irmãos, da parte B desse versículo. Ele diz assim, olha, no final dele diz que você vai comer o melhor desta terra. Mas tem um contexto para a gente comer o melhor dessa terra. Não é simplesmente, irmãos, comer o melhor dessa terra. É você primeiramente estar preparado para se alimentar do melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para nós mesmos. Só que o contexto aqui, irmãos, ele é interessante porque aqui não está falando do céu, aqui está falando da terra. Quem gostaria de desfrutar do melhor de Deus nessa terra aqui? Levanta a mão, por favor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos nós queremos. Mas será que estamos dispostos a renunciar muita coisa para poder receber esse algo de Deus? Isaías, ele escreve e diz assim, ó: vinde então e ergue-me. Isaías é um profeta messiânico, ele profetiza acerca do Messias. Esse Messias, irmãos, ele traz para nós uma palavra. Em Isaías ele diz assim, é um convite para uma graça que vai ser estabelecida nessa terra. A graça de Deus. O que é graça? Favor e merecido. Favor e merecido. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Eu não mereço, irmãos, o que Deus fez na minha vida e está fazendo. Não mereço. E a hora que eu olho para a minha vida, eu falo assim, Deus, o que é que o Senhor fez na minha vida? Eu nem merecia, irmãos. Se perguntar para a minha vida de uns anos atrás, o que é que você quer da sua vida? Eu diria, eu quero isso, menos. Eu diria, menos estar dentro de uma igreja. Porque a minha visão estava onde? No mundo. Porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu amava as coisas do mundo e amava o mundo mais do que as coisas de Deus. Mas no momento, irmãos, que eu entendi, que eu compreendi que essa graça era necessária na minha vida, eu parei de amar as coisas do mundo e comecei a amar as coisas de Deus. No momento que eu comecei a amar as coisas de Deus, Deus começou a mudar a minha vida. Deus começou a mudar a minha história. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não faço mais a minha vontade, mas a vontade que estabeleço é a vontade do Pai que está no céu. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, Deus não tem nada ruim para nós, somos nós que estabelecemos uma vida que não agrada a Deus e queremos o melhor de Deus. Isaías, ele diz, se quiseres. Quem quer diz amém. Amém. Ou seja, o primeiro momento é muito bom, eu quero. Se me ouvires, ou seja, é querer e ouvir. Ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus. Não é só ouvir. A Bíblia diz, irmãos, que nós não podemos ser somente ouvintes dessa palavra, mas praticantes da mesma palavra. Ou seja, eu não posso mais, irmãos, fazer o que eu quero, da maneira que eu quero. Eu tenho que fazer da maneira que Cristo pediu eu para fazer, da maneira que Jesus estabeleceu para mim andar. Não vivo mais eu, Cristo vive na minha vida. Aí ele diz assim, se eu quiser e ouvir, eu vou comer o melhor dessa vida. Ou seja, mas nós somos pecadores, irmãos. E o que afasta o homem de Deus é o pecado. O pecado. O pecado, irmãos, ele nos afasta de Deus e nos aproxima do inimigo, do diabo, do tentador, do destruidor, daquele que veio a essa terra, irmãos, com o propósito que é de trazer o mal, de trazer a maldade. O diabo, ele tem um papel fundamental na terra, sabe qual que é? De fazer nós desistirmos de Jesus. O papel do diabo é fazer você desistir do caminho que é Cristo. O papel do diabo é fazer você desistir daquele que é o caminho, a verdade e a vida, daquele que ninguém vai ao Pai a não ser por ele.
Ou seja, o diabo é o nosso adversário. A palavra diabo, irmãos, ela fala adversário. Ou seja, pastor Antônio tem um adversário. Você tem um adversário, nós temos um adversário. E o seu adversário não é o seu vizinho que talvez fez algo contigo. O seu adversário não é aquela pessoa que te ofendeu. Não. O seu adversário é o diabo. Porque é ele que usa essas pessoas para te ofender. Então, quer um segredo, quer um conselho? Ei, resista o diabo. E a Bíblia diz que ele vai fugir de vós. Ou seja, a gente precisa aprender, irmão, a resistir. Ou seja, resistir, irmão, sabe o que é? Resistir é você continuar na posição, não sair da posição que Deus te chamou. Ainda que o inimigo, irmãos, ele venha com todas as suas armas do inferno contra a tua vida, existem armas que Deus te colocou na sua vida para que você se mantenha firme na posição que Deus estabeleceu você ficar. Então a Bíblia vai dizer que Isaías profetiza e diz que um homem nascido de mulher, ele viria. E ele viria para trazer redenção, salvação, libertação a um povo cativo, a um povo oprimido, a um povo, irmãos, que estava cativo nas mãos do inimigo. Quando Adão e Eva, irmãos, eles pecam, eles abrem, irmãos, para o diabo uma prerrogativa, irmãos, para que o diabo ele venha entrar na nossa vida. Quando Adão e Eva pecam, logo o pecado entra na vida do homem. E o pecado, irmãos, é aquilo que mata, que traz morte. A Bíblia diz que o pecado ele traz morte. O morte, irmãos, é a ausência da vida. Enquanto a vida, irmãos, a morte não reina. Mas quando a vida sai de nós, a morte ela sempre vai reinar. A Bíblia vai dizer que Isaías ele profetiza acerca do Messias, acerca do escolhido, aquele, o Mashiach que viria para resgatar a humanidade. Mas, irmãos, não era para aqueles que vivem a vida de qualquer jeito, mas aqueles que querem, aqueles, irmãos, que decidiram entregar a vida para Jesus. Você tem um livre-arbítrio. Você escolhe servir Jesus ou não servir. Você escolhe vir na igreja ou não vir. Você escolhe estar na presença de Deus ou não estar. Você escolhe, irmãos, fazer orações ou não fazer. Ou seja, a escolha é nossa. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sabe por quê? Nós escolhemos estar no culto de Santa Ceia. Nós escolhemos bendizer e adorar o nome do Senhor. Nós escolhemos estar aqui no melhor lugar que nós poderíamos estar, que é na casa do nosso Deus. Prestando, irmãos, um culto a Ele, um culto racional, um culto inteligente, um culto, irmãos, com propósito. Não um culto, irmãos, de qualquer jeito, aonde um fala, o outro fala e ninguém entende nada, não. O culto é racional, tudo tem o seu tempo estabelecido nesse culto. Tem um tempo da adoração, onde a igreja precisa expressar o seu sentimento de estar aqui, de adorar a Deus por aquilo que Ele representa na nossa vida. E quem é Ele? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Rei, Ele é Mestre, Ele é tudo em nossa vida. Tudo que nós precisamos é dEle, vem dEle, é para Ele, são todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que Isaías agora, irmãos, ele é um profeta chamado profeta messiânico, um profeta que fala a respeito do Messias. Você presta atenção que no livro de Isaías, irmãos, ele tem o mesmo tanto de capítulo que a Bíblia tem. É um livro importantíssimo entre todos os livros, porque Isaías é um profeta que fala com firmeza, sabe, a respeito do Cristo. A grande pergunta é: como nós estamos diante do Senhor? E eu gostaria que você andasse comigo na Bíblia Sagrada. Mateus 24 vai dizer: Jesus sentado, irmãos, ministrando com o povo, um sermão conhecido. Jesus assentado, e os sinais que iriam acontecer, Jesus já começa a trazer uma mensagem. A mesma mensagem que Jesus trouxe, eu quero transmitir para vocês. Quem pregou essa mensagem não foi eu, foi Jesus, o maior pregador que já existiu nessa terra. Se você acha que Marcos Feliciano é bom, se você acha que o Trovão é bom, Silas Malafaia é bom, imagina Jesus Cristo anunciando.
anunciando o Evangelho. Na palavra de Jesus tem paz. Transmite paz. Tem gente, irmão, que vai anunciar a palavra, parece que os lábios dele estão saindo, não é